da nossa pregação hoje, da minha pregação hoje é: estou endividado. E agora? E agora, José? Quem já falou isso, amados? Quem aqui já ficou endividado, encalacrado, daquele jeito que fica em desespero, dizendo: meu Deus, como é que eu vou pagar essa dívida? Eu creio que muitos aqui já passaram por isso, se não estão passando, né? Amados, teve uma época da minha vida que eu estava tão endividada, porque eu, como empresária, eu só comprava as coisas à vista. E aí veio uma amiga minha e disse: Geralda, tu quer crescer? Tu vai ter que comprar a prazo, para tu crescer. E aí eu danei a comprar a prazo. Quando eu vi um monte de duplicata chegando, eu me desesperei. O meu dia mais triste, mais preocupante era a sexta-feira. Por quê? Porque acumulava duplicata que vencia no sábado, no domingo e na segunda. E eu, como não estava acostumada a dever, ficava muito preocupada. Amado, mas é a dívida que eu quero falar, não é essa daqui não. Porque essa dívida que às vezes a gente contrai, tem solução. A gente vai lá com o credor, negocia, olha, não posso. Hoje em dia está todo mundo negociando, mas todo mundo está negociando. Basta você se posicionar, ir lá e negociar, fazer uma negociação. Mas a dívida que eu quero falar hoje é de nós para com o Pai, para com o nosso Deus. E eu quero lhe dizer, amado, que a cada dia essa dívida cresce. A cada dia essa dívida cresce, porque a cada dia a gente peca. Você já imaginou desde a infância? Desde a infância, desde criancinha a gente peca. Como assim? Criança peca? Peca. Vou contar aqui alguma coisa da Gabi. Ela não está aqui, nem pedi permissão dela, mas vou contar. Ela tinha mais ou menos 4 anos de idade. E ela pegou catapora. Fraquinha, mas pegou. E aí ficou com um monte de feridinha no corpo. E a gente trabalhava. Eu tive que sair de manhã para o trabalho. Chamei ela e disse assim: minha filha, a mamãe vai trabalhar, mas eu vou lhe pedir um favor. Você faz? Ela: você não arranca essas casquinhas não das suas feridas, porque vai ficar marca, vai ficar feio nas suas perninhas, no rosto. Em todo lugar tinha uma feridinha. Você faz isso? Faço. Quando eu cheguei na hora do almoço para almoçar, quando eu olhei o corpo da Gabi, todas as cascas arrancadas. Só tinha uma aqui no rosto que ficou, só uma. Eu disse: pelo menos essa do rosto aí salvou, que não vai ficar marcando o rosto dela. E aí eu disse: Gabi, nós fizemos um trato, minha filha. E você arrancou todas as cascas, só ficou essa daí. Mamãe vai trabalhar de novo agora, quando eu chegar. Não arranque essa não, por favor. Você faz isso para mamãe? Faço. Vamos trabalhar, voltamos. Quando a gente chegava, ela corria para abrir o portão junto com a moça, para a gente entrar com o carro. E aí, quando eu olhei para o rosto dela, estava lá, bem vermelhão, a casca arrancada. Eu disse: oh meu Deus, tem jeito. Chamei ela e disse: Gabi, você tinha prometido para mim, minha filha, e arrancou a casca do seu rosto. Ela disse: sabe, mamãe, menina tinha 4 anos, hein? Sabe, mamãe, eu vou lhe contar um negócio. Eu digo: sim, pode contar. Eu estava aqui, perto ali na porta do banheiro, deu um vento, a porta veio e arrancou a casca. E meu irmão, que mentira. 4 anos, hein? Começou já as dívidas. Né? Então criança peca, amado. E a gente peca desde criança. Tu imagina o tamanho que a nossa dívida está de pecado? A pilha de processo, de duplicatas. E eu queria agora compartilhar a passagem com vocês que está em Colossenses 2, que nós vamos ler do 13 ao 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus
os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas pela palavra do Senhor, pelo que Ele fez. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, amados. Então, amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa muito claro que foi contraída uma dívida conosco e com o Senhor. Está bem claro aqui que existe vamos de novo, existe uma dívida, né? E aí, nós vamos ver agora alguns pontos, como foi que iniciou, desde quando iniciou. Eu contei aqui a história da Gabi, a dívida da Gabi aos meus olhos, é claro que pode ter sido outras vezes, começou ali na infância, né? Já com as mentiras. E vamos ver como foi que foi contraída essa dívida. Como foi que começou, Geraldo, essa dívida? Quando foi? Então vamos verificar aqui alguns pontos. Essa dívida iniciou quando nós, por causa de Adão, herdamos, desobedecemos uma ordem que foi dada. Adão, ele desobedeceu uma ordem que foi dada. Você pode colocar aí Gênesis 2:17? Vamos lá. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. E o que foi que aconteceu? Adão obedeceu? Não. E aí o que foi que ele fez? Ele desobedeceu. Aí que começou o negócio. Começou as duplicatas negativas. Começou, amados, por causa da desobediência. Desobediência, amado, traz dívida para o homem. Repita aqui comigo. Desobediência traz dívida para o homem. A segunda coisa que eu quero citar aqui, como foi esse início dessa dívida tamanha que nós temos. Quem aqui concorda comigo que é devedor? Aleluia. Todos nós somos muito devedores, né? Então, como foi que começou essa dívida? Já vimos um ponto, vamos ver o segundo ponto, que é quando Adão traiu o Senhor. Quando Adão traiu o Senhor. Traição, amados, é não cumprir um compromisso feito. Então, Adão ali, ao ouvir a voz de Deus que disse não coma, ele ouviu a voz de Satanás, né? Então ele traiu, ele deu ouvido à serpente. Amém? Então, o terceiro ponto, como foi que essa dívida foi contraída? Você que está anotando aí. O terceiro ponto foi quando o homem quis ser independente, livre. Amados, o espírito de desobediência, ele foi trazido por Satanás à terra. Foi quando ele, lá em Isaías 14:14, ele disse assim: subirei nas mais altas, que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E ele que trouxe, e ele despertou em Eva esse desejo de se tornar livre, independente de Deus. Põe aí, meu filho, Gênesis 3:4. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, amados, tem gente que diz assim: eu estou farto desse negócio de estarem mandando em mim. Líder está mandando em mim, mãe está mandando em mim, pai está mandando em mim, chefe está mandando em mim. Cuidado, amados, que expressões como essa, ela pode indicar um espírito de independência. A quarta coisa que contribuiu para essa dívida muito grande foi
o homem fugiu do plano original de Deus. O homem, amados, ele foi criado para dominar sobre a natureza. Deus disse lá no jardim, está aí, coloca nome em tudo, domina sobre tudo. Mas hoje o que a gente vê é o homem sem essa rédea na natureza, né? Por isso a gente tem visto tantos desastres ecológicos aí. O mais recente aqui no Brasil, Brumadinho, né? Aí uma manifestação natural da natureza que o homem não dominou. Muito pelo contrário, ele está destruindo. E ainda Romanos fala, não lembro a passagem, que ela até geme, esperando essa redenção do homem. Então, amados, aqui nós vimos os pontos como essa dívida foi contraída. E agora nós vamos ver como essa dívida foi paga. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? A sua dívida foi paga. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: está tudo pago. Amados, está tudo pago. Sabe aquele pecado que tu fez ontem? Está pago. Sabe aquele pecado que tu fez hoje? Está pago. Sabe aquele pecado que tu vai fazer amanhã? Também está pago. Amém? Amado, nós sabemos disso. Nós não podemos usar isso para sair pecando deliberadamente. Ah, eu vou sair daqui e vou encher a cara porque está pago. Eu vou trair porque está pago. Não, de forma nenhuma, amado. A graça não é justificativa para se pecar, mas é a justificação de Deus para quem é pecador. Amém? Repita isso. A graça não é justificativa para se pecar, mas é justificação de Deus para quem é pecador. Aleluia. Quem é pecador aqui? Uhul. Aleluia. Então, amados, nós estamos vendo aqui os pontos, como que foi paga essa dívida. Olha aqui para essa cruz. Imagina que Jesus pregado nela. Imagina. Faz a cena aí na tua mente aí. Imagina. Agora vê todos esses teus pecados sendo aqui, ó. Desde a infância, até os que tu pecou hoje. Com certeza tu pecou hoje. Eu pequei. Eu pensei mal. O pecado de mente, minha irmã, é tão difícil a gente dominar. Então, olha aqui para essa cruz. Jesus pregado. Todos os teus pecados estavam nele. Então, essa dívida começa o pagamento por aqui. A cruz com Jesus é o ponto crucial do pagamento dessa dívida. Amém? Então, Jesus, amados, na cruz, Ele nos deu vida. Coloque aí o versículo 13, meu filho. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Quando Jesus morreu aqui nessa cruz, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós aprendemos aqui que nós somos seres espirituais, que temos um corpo e que tem uma alma. Então, quando nós renascemos no Espírito. Isso não quer dizer, quer dizer que agora eu não vou morrer. O corpo sim, ele vai dormir, mas o teu espírito é eterno. Por causa do sacrifício de Jesus, nós somos eternos, amados. Nós somos eternos, isso é maravilhoso. Você pode saudar o Senhor Jesus que nos colocou na eternidade. Você é imortal. Aleluia, você é imortal. Para nós não tem mais morte.
Achei muito legal o que aquela irmã contou aqui, a certeza que ela tem que vai encontrar o pai dela, realmente. Ela vai sim, é maravilhoso isso. Então, amados, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês de como foi pago essa dívida é porque Ele perdoou as nossas transgressões. Ainda aí está no versículo 13. Diz que nós éramos transgressores da lei, culpados e condenados. Amados, existe uma lei impossível de se cumprir. Tu já imaginou se nós vivêssemos na lei? Eu acho que não tinha mais nenhum animal para ser sacrificado, porque é muito pecado, irmão. Mas Jesus, Ele já perdoou. Aleluia. A terceira coisa agora, amados, que eu quero compartilhar com vocês de como que essa dívida foi paga. E foi paga pelo alto preço. A segunda coisa é que Ele realmente pagou. Quem crê nisso? Que Jesus realmente pagou. Então aqui quando se diz que Ele pagou, a ideia é que existe uma nota promissória. E essa dívida ela foi assinada e reconhecida. Ela era impagável, nós não tínhamos como pagar. Mas Jesus pagou com a sua morte, amados, com preço muito alto. Foi preço alto. Ontem eu ouvi uma coisa maravilhosa. Que quando Jesus estava aqui pregado na cruz, naquele momento da sua morte, a palavra diz que tudo, aqui a terra e os céus se tornou trevas. Trevas. Naquele momento foi algo espetacular, mas quando Jesus morreu, não morreu qualquer pessoa não, morreu Deus Todo-Poderoso, a luz. Por isso que naquele momento tudo se fez trevas. Trevas. Foi um acontecimento maravilhoso. Outra coisa, amados, que eu quero compartilhar com vocês de como que essa dívida foi paga, é que Ele despojou os nossos inimigos. Amado, aqui diz que quando um exército ganha uma guerra, ele pega tudo que pertencia ao inimigo, ele vai lá e despoja, arranca tudo, traz os bens, traz animais, traz os escravos, traziam tudo. Ele despojava os inimigos. E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele despojou o inimigo, porque nós estávamos todos na mão do inimigo. Ele foi lá e arrancou cada um de nós. Ele é meu, ela é minha. Ele arrancou com o sangue precioso dele, com a vitória dele triunfante na cruz. A quinta coisa, que como foi pago ainda, é que Ele fez desses inimigos um espetáculo público. Além de fazer tudo isso na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfou sobre eles na cruz. Deixa esse versículo aí. O que Ele fez? Um espetáculo público. O que é isso, espetáculo público? O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que ele disse aqui quando ele falou aos Colossenses. Porque naquela época, quando um general romano, no exército, quando ele vencia o inimigo, como é que ele fazia? Ele voltava para a sua terra, ele na frente com o cavalo, atrás dele vinha todos os prisioneiros amarrados ali, e o generalzão lá na frente, o exército atrás, e no meio vinha os prisioneiros, os reis, vinha tudo humilhado ali. Amém, amados? Então é isso que Jesus fez. Ele pegou os nossos inimigos, o inimigo maior, e amarrou. Por isso que diz aquela expressão, eu entendi, está amarrado. O inimigo está amarrado, irmão. Está amarrado mesmo, porque Jesus fez isso na cruz, Ele amarrou. Aleluia! Ele humilhou e envergonhou o inimigo quando Ele ressuscitou.
A morte não teve poder sobre Jesus, ele ressuscitou. E o inimigo foi envergonhado, ele achava que tinha acabado, que ele era nosso dono, mas Jesus disse: aqui não. Ele arrancou. Amém, amados? E ainda, o último, que ainda está aí no finalzinho do versículo, diz que ele triunfou. Jesus triunfou, aleluia. A palavra triunfo no texto significa celebrando a vitória. Foi celebrada por Cristo, amado, quando ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi pendurado no madeiro, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Pode aplaudir, ele ressuscitou. E por isso já não há mais condenação sobre a minha vida. Amados, lembra disso. Lembra disso, que não há mais condenação. Quando vinha aquela coisa, tu mesmo te julgando, digo: epa, peraí, Jesus já pagou. Saia daqui hoje livre, Jesus já pagou. Eu quero convidar você a ficar de pé.